Olá, tudo bem? Hoje vamos estar aqui, está dando continuação ao vídeo anterior, que era Filho de Deus. Hoje o tema é: quem é Cristo, o Filho do Deus Altíssimo? Como podemos lembrar, no vídeo anterior, nós falamos que é necessário crer em Jesus. Em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse crer em Cristo, no Filho de Deus, implica em saber quem Ele é. Precisamos saber quem Ele é para crer nele, não é verdade? Em João 8,24, na parte B, diz assim: porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Se não crermos quem é Cristo, morreremos em nossos pecados. E em Mateus 16, 15 e 17, diz assim: disse-lhe ele: e vós, que dizes que sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, nem o sangue, mas o Pai que está nos céus. Então Pedro ali, ele responde que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que isso quer dizer, né? O Cristo do Filho de Deus vivo. E naquele momento Jesus disse: você não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. O Pai que está no céu. Em João 14, no versículo 8 e 9, diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem ver a mim, verá o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Então, ali Jesus está dizendo que ele era o próprio Deus que veio aqui na terra. Ele é o próprio Criador que veio aqui na terra. E é necessário crer nisso. Em João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo, que era no princípio era o Verbo, estava com Deus, e o Verbo era Deus, era o próprio Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. É necessário crermos nisso, que ele se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus, Criador do céu e da terra, o nosso Criador. Certa vez, quando Jesus havia já ressuscitado e apareceu para os seus discípulos, muitos não acreditavam, Tomé não acreditava que Jesus havia ressuscitado. E ele disse que se ele não colocasse o dedo nas feridas de Jesus e suas mãos no lado de Jesus, ele não creria que Jesus havia ressuscitado. E diz lá em João no capítulo 20, no versículo 25 a 28, assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chegue a tua mão, e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé colocou os dedos nele nas feridas de Jesus, na mão, no lado de Jesus, e percebeu que era o próprio Jesus que havia se ressuscitado. Ele reconheceu que ele era o Senhor dele e o Deus dele. Esse Senhor quer dizer Kyrios em grego, que é soberano, dono.
o dono de todas as coisas, que criou todas as coisas. E ele acreditou nisso. Ele quer que você acredite nisso, para que você possa ter a vida eterna. Aquele que crer no Filho de Deus tem a vida eterna. Isso é importante. Como é importante saber por que ele veio. Ele fala lá em João 18:37, porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Ele veio para salvar o que havia perdido. Quando Deus fez um homem, deu ao homem o livre-arbítrio, o poder de escolher. E o homem escolheu o pecado, o homem escolheu estar fora de Deus. E com isso, como diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão destituídos, estão fora da glória de Deus. Perderam esse contato com Deus. E Jesus veio, o Filho de Deus veio para restaurar isso. Restaurar essa intimidade com Deus. Ele vinha salvar o que havia se perdido. Em Mateus 5,17, ele diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, vim abrogar, cumprir. Então Jesus veio cumprir a lei, pois a lei é o que mede a santidade. A lei mostra se a pessoa é boa. O homem foi impossível guardar a lei, e Jesus veio e guardou por nós. E com isso ele pôde pagar com sua vida perfeita para salvar a nossa vida imperfeita. E é importante saber essas coisas, porque para salvar um homem imperfeito, é necessário uma vida perfeita para salvar. Uma vida justa por uma vida injusta. Mas você diz, mas são muitas vidas injustas. Por isso que a vida de Jesus não era a vida de um homem simplesmente. Porque se fosse a vida de um homem simplesmente, ele só poderia salvar um outro homem pecador. Mas muitos pecaram. É necessário algo mais para salvar todos os pecadores. E Deus é justo. Deus nunca dá, ele sempre dá igual ou a mais. Se ele desse a vida de Jesus para salvar uma pessoa só, tudo bem. Mas ele deu a vida de um para salvar muitos. Para isso, a vida de Jesus tinha que valer mais do que a vida simplesmente de um homem perfeito. Mas ele deu a vida dele de Deus. A vida de Deus vale muito mais que a vida de todos os seres viventes na terra. Vale infinitamente mais. Por isso que quando ele deu a vida dele, ele pôde resgatá-la de novo, porque ela suplantou todas as vidas necessárias para ser salvas. Por isso é importante saber quem é ele. Ele é o próprio Deus que se fez carne, um homem como nós. Como se fez servo, que morreu na cruz, pelo meu, pelo teu pecado, pelo pecado de todos nós. E quando nós cremos que ele é o Deus verdadeiro, que veio aqui e nos salvou, aí nós passamos a ter também a vida eterna. Passamos a ser adotados como filhos de Deus. Passamos a ser adotados. Diz em Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando na cruz. E toda a nossa dívida, Deus cravou na cruz de Cristo. Cristo morreu ali, sendo humilhado, para nos salvar. E ele deu uma vida muito maior que uma vida de um homem, simplesmente uma vida de Deus para nós possamos viver a vida dele. Ele fez uma troca conosco. Ele pegou a nossa vida pecaminosa e se revestiu da nossa vida pecaminosa ali. E nos deu a vida pura dele, para que possamos viver a vida dele. Por isso é importante crer em quem é Jesus. E se você crer que o próprio Deus veio aqui e morreu por você, morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, você pode ser salvo, se você confessar com a boca. Lá em Romanos 10:9, ele diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É necessário confessar com a boca, porque o próprio Senhor diz lá em Lucas 12:8, e digo-vos
que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. É necessário confessarmos diante dos homens com nossa boca. Se você não fez isso, faça isso o mais rápido possível para receber o dom de Deus, o dom da vida, a vida eterna, e se livrar de uma vez por todas de todos os seus pecados. Amém? Vamos estar dando continuidade. Se inscreva no canal, faça perguntas. Nós teremos muito prazer em responder cada uma delas. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a graça de Jesus Cristo, que excede nosso entendimento, esse amor tão grande, esteja na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus fique contigo. É isso aí.